Me chamo Janete Brito, sou assistente social, sou mãe de Fabrício Brito, sou moradora aqui do bairro de Fazenda Grande do Retiro há mais de 30 anos e faço parte do grupo de arte popular Pombages, do coletivo Arte Marginal Salvador e sou atualmente coordenadora aqui da Casa do Museu Popular da Bahia. A Casa do Museu Popular da Bahia é um espaço de preservação de memória social e cultural. Então, a casa articula com a comunidade práticas artísticas e culturais através do seu patrimônio material e imaterial. Então, material, como eu já falei, por conta que o nosso grupo, a Pombage, é um grupo de teatro de rua, que desenvolve um trabalho ao redor dos monumentos, nas praças, ao redor dos monumentos públicos e imaterial, por conta da Festa do Lixo, que é uma festa que acontecia entre 1975 a 1985. Então essa festa, ela durou uns 10 anos. E a ideia é a gente resgatar, né? Trazer essa festa para não ser esquecida, para que os jovens lembrem que aqui a Fazenda Grande do Retiro é um bairro de lutas e resistência. Voltando um pouquinho para falar que esses moradores, eles se juntam para reivindicar saneamento básico, porque a Fazenda Grande era conhecida como o bairro do lixo. Em todas as escolas, e até hoje tem sempre um amontoado de lixo. Então os moradores se reúnem e faz essa festa e pega os lixos e leva e coloca na gráfica, na empresa gráfica da Bahia, que é a empresa que tem aqui no final de linha. E também era a época da ditadura, né? Então os moradores também vão lutar contra a ditadura militar. Então, por isso, o imaterial. E esse museu é um museu comunitário. Por quê? Porque ele é feito pela comunidade. A maioria dos integrantes do nosso grupo moram aqui, reside aqui na Fazenda Grande do Retiro. Então, é um museu feito pela comunidade, para a comunidade. A gente quer fazer pela comunidade, para nós que somos comunidade. E assim, voltando um pouquinho, esse espaço aqui também é a sede de 2 grupos, que é o grupo de arte popular Pombage e o coletivo Arte Marginal Salvador. Como eu já falei, o grupo popular de arte popular Pombage é um grupo que desenvolve um trabalho nas praças ao redor dos monumentos, e o coletivo Arte Marginal Salvador é um coletivo que lida com a linguagem das artes visuais, que são os quadros, os grafites, a pintura, performance. E esses 2 grupos residem aqui. Meu nome é Fabrício Brito, sou filho de Janete Brito. Então, eu criei o grupo A Pombagem, né, lá em 2009, mais 2 amigos. E a gente ficava na praça do São Caetano, aqui também pelas ruas do bairro de Fazenda Grande do Retiro. São Caetano é um bairro vizinho, né? São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, Liberdade, tudo muito perto. E a nossa, digamos assim, a nossa cachaça era ocupar as praças, ficar na rua mesmo, ali, batendo papo. Os franceses falam em flanar, né? Então a gente aqui é pombar. Pombar é estar na praça, batendo papo, falando um monte de coisa legal. E poesia. Então a nossa poesia era engajada, né? Era uma arte engajada e não uma arte pela arte, apenas com o estético. Era uma arte que era estético, era poético, era ético, tudo isso misturado. Então a gente queria incidir na cidade, incidir nessa parte da cidade, porque a periferia também é cidade, né? Inclusive mexer nos imaginários, né? Nos imaginários ideológicos, porque o que é a periferia? A periferia para a cidade, para a sociedade, de certo modo para a universidade, pode ser um lugar de violência. A questão para a gente era mais assim, como produzir uma cidade que se revele e que se reivindique cultural. Quer dizer, a periferia é, para além de tudo, um centro de cultura, um lugar onde você vai encontrar gente falando sobre coisas legais, sobre coisas interessantes,
vai encontrar também lazer, entretenimento e muita produção cultural. Então a gente começou assim, a Pombagem. E por ocupar as ruas, por ocupar as praças, éramos muito chamados pejorativamente de pombos sujos. Pombos sujos. Esse termo é interessante porque a gente ressignifica ele e cria um projeto, a Pombagem. Então a Pombagem ela vem dessa perspectiva, ela surge nesse contexto. A gente não está fazendo mal a ninguém ocupando a praça, a gente estava dando a ela o seu real sentido, o seu sentido primeiro, o seu sentido originário, de ser polis, de ser um fórum, de ser uma assembleia para a gente construir um mundo melhorado. Avançando aí essa questão da arte, né, muito a partir da poesia, fazíamos recitais, né, em vários lugares, sarau. Percebe-se também que na periferia, aqui na Fazenda Grande do Retiro, no São Caetano, nas adjacências de modo geral, ela não anda só. A poesia não é uma linguagem desgarrada das outras linguagens. Em se tratando da Bahia, terra do simbólico, isso é difícil você encontrar uma linguagem pura, purismo. Então não é uma poesia que vem com música, é uma poesia que vem com performance, é uma poesia que vem com teatro, é uma poesia que vem com a poesia visual, né, dos grafites, do picho, sabe? Então ela foi deixando de ser a nossa trupe, a nossa companhia, o nosso grupo, a Pombagem, foi deixando de ser apenas um coletivo, digamos assim, de poesia para ser um lugar de artes integradas. Que tinha um foco, obviamente, era um teatro de rua, mas um teatro de rua pautado na poesia, ainda poesia de cunho social, poesia para discutir questões e tal. E a gente foi avançando, até a gente descobrir que outros coletivos também faziam aquilo que a gente fazia, né? Teatro de rua, e coletivos não só daqui da cidade de Salvador, como também do interior da Bahia. E a gente conheceu o movimento de teatro de rua da Bahia. Foi uma experiência bacana de articulação política, né? Porque antes a gente atuava entre nós e muito comunitariamente, né? E conhecendo esse movimento de teatro de rua, a gente descobriu que existia a possibilidade da gente incidir em políticas públicas, né? Foi uma virada de chave para a gente. Uma virada de chave que nos levou mais e mais ainda para a questão da cidadania. Porque ser cidadão também obviamente, sem dúvida alguma, disputar e ocupar esse lugar de direitos sociais, políticos, mas também direitos culturais, né? Direito ao acesso a equipamentos públicos, direito a acesso a recurso, para quê? Para a realização de atividades da gente, direito a acesso a recurso para a manutenção das atividades que a gente aqui já faz. A gente fazia isso tudo sem recurso algum, né, do poder público, mas aí você descobre que existe um recurso para isso, né? Você descobre que existe Sistema Nacional de Cultura, descobre que existe política, enfim, pelo menos isso sendo previsto em dispositivos jurídicos. Na maioria das vezes os grupos, na maioria dos casos, grupos antigos, porque o nosso grupo tem 13 anos, o grupo surgiu em 2009, gente. 2009 aqui, né, Fazenda Grande do Retiro, São Caetano, mas tem grupos que são da década de 80. Então a gente conheceu esses mestres, a gente conheceu essas mestras. E essa galera tinha uma bagagem muito superior à nossa, assim, né? Muito. Sabia lidar com a questão dos órgãos públicos, com editais, com financiamento. E foram dando, de certo modo, regra e compasso pra gente. E aí em 2013, 2012, 2013 a gente entra para esse movimento, a gente se filia a esse movimento, é importante dizer. A gente entra para essa associação, se filiando, e passa a ser um grupo membro do movimento de teatro de rua da Bahia. Falar desse momento é oportuno também para falar da entrada de uma integrante no grupo, uma integrante assim, importantíssima, que vai também gerar um deslocamento em termos de tema na questão do teatro que a gente faz, que é a entrada de Manuela Ribeiro. Então, assim, uma pessoa incrível, né, com uma bagagem também, com uma história fortíssima, extraordinária. E aí ela traz, por ser museóloga, ela traz para dentro do grupo a questão do museu e, portanto, a questão da memória. Só que ela, por ela mesma, né, essa integrante, já esse conteúdo, esse contexto, essa discussão já estava problematizada. Porque não se trata da memória no sentido mais convencional do termo, nem do museu no sentido mais convencional do termo. Trata-se da discussão do museu e da memória no espaço público.
tem tudo a ver com a gente, porque a gente já fazia rua, a gente já fazia arte de rua, a gente já fazia teatro de rua. E a pesquisa de Manuela Ribeiro, é uma pesquisa que envolve esse museu que acontece na rua. Envolve a musealização do espaço público, envolve o patrimônio a céu aberto na cidade, envolve os monumentos. Para o grupo, permite que a gente crie uma linguagem própria, uma poética própria, uma estética própria, uma pesquisa própria de teatro de rua. O que a gente chama de teatro monumento. O que é esse teatro monumento? Agora, volto para o que minha mãe colocou, quer dizer, o trabalho que o Grupo de Arte Popular Pombagem realiza ao redor de monumentos públicos. Uma espécie de mediação cultural em torno desses testemunhos históricos, né, dessas estruturas que ocupam a cidade. A gente apresenta o espetáculo ao redor desses monumentos e o discurso que é construído ali, ele pode ser a favor ou ele pode ser contra aquele monumento. Depende do que a gente aqui acha dele, entende? Porque quando o monumento é instalado, ele vem com um discurso prévio, de cima para baixo, muitas vezes. Então, é isso. E o que Manu também traz de interessante, dentro do contexto da museologia, é que a nova museologia, que é um novo paradigma que ela traz também como fundamento para a pesquisa dela, a nova museologia ela permite que se discuta os museus para além dos museus. Existem museus para além dos museus? Existem museus para além dos muros do edifício museal? É possível se discutir museu, musealização na rua, na praça? Então isso é Manu. Ela traz e a gente vai atrás, o que é muito bacana porque também mostra um deslocamento, né? Quer dizer, o que antes era, olha, só a ciência pode produzir conhecimento, agora não. A ciência pode produzir conhecimento, mas a arte é também um lugar de produção de conhecimento. Nós temos um espetáculo, que é o espetáculo Museu é Rua. Na verdade, ele é um espetáculo que sintetiza todo esse trabalho que a gente desenvolve, como minha mãe fala. Não se trata de um museu, né, cujos objetos estão dispostos de maneira estática, não é isso. É um museu que leva todo o seu patrimônio para as ruas e de uma maneira bem lúdica, bem artística. Então é um museu andante, um museu cantante, dançante, é legal. E aí isso se dá a partir do espetáculo, né, que se chama O Museu é a Rua. E a gente faz um cortejo pelas ruas e esse cortejo culmina sempre em uma estrutura de patrimônio, né, que é um monumento. Então a gente apresentou no busto a Luiz Gama, no Largo do Tanque, na Praça Luiz Gama, no Largo do Tanque. Já apresentamos também na Praça dos Trovadores, aqui na Fazenda Grande do Retiro. Então o espetáculo Museu da Rua é na verdade a discussão e a problematização do lugar da arte, né? É a galeria, no sentido mais tradicional do termo, o único espaço da arte, ou a arte pode estar em outros lugares, né? Será que é o teatro de sala fechada, o único lugar que pode receber o teatro? Ou o nosso corpo é também um lugar, na verdade, o lugar essencial de manifestação de toda e qualquer arte? O espetáculo Museu da Rua não é só o grupo na rua, é o grupo com os transeuntes, com os passantes. Minha mãe falou um pouquinho, a Baiana de Acarajé, todo mundo vai interagindo, todo mundo vai entrando, porque a gente não tira a rua para apresentar o nosso trabalho, né? Aí seria uma outra expressão, seria teatro na rua. O teatro na rua é aquele teatro de sala fechada que leva toda aquela estrutura, todo aquele formato, muitas vezes colonizatório, leva para a rua. Um teatro italiano, um teatro, enfim. Mas a gente faz um teatro de rua. Então o teatro de rua entende toda a pujança e toda a vitalidade que é a própria cultura popular. E está, em geral, inspirado nas manifestações culturais populares. Essa é a pegada do teatro monumento, do espetáculo Museu da Rua. A revolta foi um levante preto, um dos brancos daquela época. Falo de 1835, e os pretos muito mais instruídos. Ninguém entendeu como se deu o plano de luta dos malês, que visava soltar o povo preto e alcançar a liberdade de uma vez. Por que essa história não é contada? Quem são nossos verdadeiros heróis? A revolta? Uma sociedade secreta, de pretas, pretos, rainhas, reis de África, que aqui foram escravizados por racismo, poder e estupidez. A branquitude também quis se revoltar,
deportando uma das nossas grandes líderes, ancestral das mulheres pretas de hoje, Luísa Maim, chefa de negros livres. Viva Luísa Maim! Viva! Negra da Costa da Mina, Nagô, Jeje, pagã e libertária.